Costuma-se dizer que a história é mais do que apenas palavras na página escrita. Por várias razões, muitas partes do nosso passado se tornaram perdidas ou confusas ao longo do tempo, e a Primeira Guerra Mundial não é exceção. No episódio de hoje, vamos analisar 6 mistérios da guerra para acabar com todas as guerras. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. As guerras estão, é claro, repletas de histórias de atrocidades, normalmente vistas como só cometidas pelo inimigo. Mas, em vez de suprimir essas histórias, as autoridades de ambos os lados durante a Primeira Guerra Mundial incentivaram a recontagem generalizada desses eventos. Eles acreditavam que isso alimentaria o ressentimento contra o inimigo e inspiraria seus homens a nunca recuar na batalha. Se as histórias eram 100% verdadeiras ou não, realmente não importava. Infelizmente, para os historiadores que olham para trás no conflito, às vezes essas histórias podem deixar mais perguntas do que respostas sobre a conduta dos soldados durante a guerra. Durante a Batalha de Ypres, em abril de 1915, começaram a circular relatos de que um soldado canadense havia sido capturado pelas tropas alemãs e sofrido uma morte horrível. O homem infeliz foi preso à parede de um celeiro com baionetas sendo atravessadas em suas mãos, efetivamente crucificando-o antes de seus torturadores cortarem sua garganta e finalmente encherem seu corpo de balas. Essa atrocidade foi supostamente realizada juntamente com a baionetada de um número de outros soldados canadenses capturados, enquanto os alemães eram forçados a recuar. O relato do incidente provocou indignação entre as potências aliadas, e foi até mesmo mencionado várias vezes na Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha. Investigações resultaram em testemunhas vindo à frente e jurando ter visto o homem crucificado. Agora, algumas delas foram posteriormente desmentidas como sendo inexatas, seja deliberadamente ou não intencionalmente, mas um punhado de soldados continuou a jurar que tinham visto o canadense crucificado. No entanto, não existe documentação oficial do incidente, nem foram tiradas quaisquer fotografias. Isso levou à especulação de que a história não é nada mais do que uma propaganda aliada, ou simplesmente um boato que ganhou vida própria. Mas mesmo que fosse apenas uma história de propaganda, como ela começou? E por que os soldados testemunhariam ter presenciado o evento? Pode parecer horrível, mas a guerra está cheia desses tipos de contos. Se isso realmente aconteceu, então temos que nos perguntar quem era o infeliz soldado e por que seus captores sentiram que ele merecia uma morte tão horrenda. A soldada Joan Parr tem o trágico título de ser a primeira soldada britânica morta durante a Primeira Guerra Mundial, na véspera da Batalha de Mons, que começou em 23 de agosto de 1914. Entrou no exército em 1912. Mentindo sobre sua idade, tinha quase 17 anos quando sua vida foi ceifada. No entanto, desde aquele momento, houve uma grande confusão sobre como e de fato quando Joan Parr foi morta. Há muito tempo se pensava que em 21 de agosto ela encontrou elementos avançados da cavalaria alemã enquanto realizava uma missão de reconhecimento em sua bicicleta com outra soldada britânica. As tropas alemãs atiraram nelas e Parr instruiu sua camarada para recuar enquanto ela ficava em uma vala tentando resistir a OS alemães pelo maior tempo possível. Uma jovem belga disse mais tarde sobre como ela viu uma soldada alemã correr pelo seu jardim para matar a soldada britânica. No entanto, pesquisas realizadas nos anos após a guerra lançaram dúvidas sobre essa versão de sua morte, pois não há registro alemão de tropas estarem perto da área no momento do tiroteio. Isso levou a um debate sobre se Parr foi ou não vítima de fogo amigo, tendo sido atingida por outras tropas britânicas, francesas ou belgas, sofrendo de nervos de guerra e vendo qualquer soldada como uma ameaça alemã. Outra teoria intrigante é que ele não foi morto naquele dia, mas sobreviveu e, em vez disso, morreu 2 dias depois, no início da Batalha de Mons.
Aqueles que apoiam essa teoria apontam para o fato de que os alemães o enterraram no cemitério de Saint-Symphorion, a menos de 4,8 quilômetros da batalha. Se isso for verdade, ele perde o título de primeiro soldado britânico a cair. A verdade é ainda mais obscurecida pela má e confusa manutenção de registros por parte do exército britânico. Na verdade, incrivelmente, John Parr ainda estava listado em documentos oficiais do exército como um soldado ativo em sua unidade até janeiro de 1915. A verdade sobre sua morte, e se ele realmente foi o primeiro soldado britânico a cair para os alemães na Primeira Guerra Mundial, provavelmente permanecerá para sempre um mistério. Em 9 de outubro de 1917, às 520 horas, 7 oficiais e 78 homens do 1º Batalhão da 1ª Divisão Australiana avançaram sobre as forças alemãs em Celtic Wood, após um intenso bombardeio de artilharia durante a Batalha de Poel Capel. Na feroz confusão de combate que se seguiu, as tropas australianas enfrentaram intenso fogo inimigo e sofreram pesadas baixas. Mas, após o ataque, os comandantes australianos descobriram que 37 homens estavam desaparecidos. Isso não é incomum no calor da batalha. Mas o que é incomum é que os homens nunca foram encontrados, nem mortos nem vivos. Várias teorias explicam o desaparecimento, mas nenhuma foi comprovada definitivamente. Algumas fontes acreditam que os homens simplesmente não existiam em primeiro lugar e que eles foram criados e então perdidos como um erro administrativo. Uma suposição razoável, considerando que os primeiros relatórios indicavam que 71 homens desapareceram em Celtic Wood. Uma sugestão mais terrível é que o exército alemão os capturou, massacrou e depois os enterrou em uma vala comum. Aqueles que se inscrevem nessa teoria apontam para o fato de que os alemães não têm um registro do ataque, o que levou alguns a suspeitar de um acobertamento do crime. Em 2008, os pesquisadores Chris Hench e Robert Kearney publicaram sua própria teoria para explicar o desaparecimento, argumentando que a área foi repetidamente saturada por ambos os projéteis de artilharia britânicos e alemães. Dado o estrago causado na área, os 37 homens poderiam ter sido pegos no bombardeio, e seus corpos tão fortemente dizimados que não havia vestígio deles restante. Seja qual for a verdade, o mistério dos 37 desaparecidos continua a provocar especulação. A guerra traz à tona o pior da humanidade, transformando pessoas comuns em seres capazes de atrocidades horríveis. No entanto, existem aqueles que podem ser mais adequados para matar, para quem a guerra simplesmente permite que seu lado mais sombrio venha à tona sob o disfarce de serviço ao seu país. Em 1914, Bela Kish parecia ser apenas um entre milhões de pessoas em toda a Europa que atenderam ao chamado de seu país para pegarem armas. Vivendo numa pequena aldeia nos arredores de Budapeste, ele deixou sua casa aos cuidados de uma governanta, Senhora Jakubek, enquanto ia lutar pelo exército austro-húngaro. Em 1916, o dono de Kish descobriu que estava armazenando vários barris em sua propriedade que pareciam conter gasolina, um recurso cada vez mais valioso sob a pressão da guerra. Quando os soldados que passavam precisavam de combustível, o chefe de polícia da cidade levou-os à propriedade de Kish, onde eles procederam a abrir um dos barris, apesar dos protestos da senhora Jakubek. Para o horror deles, descobriram o corpo de uma mulher dentro que aparentemente havia sido estrangulada e deixada lá desde antes da guerra começar. Exames dos barris revelaram cenas grotescas semelhantes, com um total de 24 vítimas encontradas mantidas na propriedade. Acreditando que ela era cúmplice, a senhora Jakubek foi presa e interrogada pela polícia, embora no final ela fosse liberada sem acusações. Enquanto isso, as autoridades do exército foram contatadas para verificar se Kish ainda estava vivo e ele foi eventualmente localizado em um hospital na Sérvia. No entanto, percebendo que seus crimes haviam sido descobertos, ele conseguiu despistar os investigadores trocando sua identidade pela de um soldado morto, permitindo que ele desaparecesse na história. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Bela Kish, e ele tem fascinado tanto historiadores militares quanto criminais desde então. Investigações sobre sua vida antes da guerra revelaram que ela tinha sido fascinada pelo ocultismo, com algumas de suas vítimas sendo drenadas de sangue.
Alguns até teorizaram que ela praticava vampirismo. Também houve sugestões de que ela teve um caso incestuoso com sua mãe, e isso levou a dificuldades em formar relacionamentos duradouros com mulheres. Até 1914, ela já teve 2 casamentos e divórcios. Descobriu-se que ela vinha atraindo mulheres para sua casa através de anúncios para corações solitários e havia enganado muitas delas, tirando-lhes dinheiro antes de matá-las e esconder seus corpos em tambores, um método que caracterizaria vários serial killers no próximo século. Apesar de haver inúmeros relatos de avistamentos de Bela Kish nos anos após a guerra, nenhum foi comprovado, e isso deixou para sempre 2 questões em aberto. Primeiramente, para onde ela foi? E em segundo lugar, ela parou de matar depois que desapareceu? Com o desencadeamento do terrível submarino alemão sobre as frotas mercantes aliadas, a Primeira Guerra Mundial viu uma quantidade sem precedentes de destruição causada em navios no mar. Sendo uma nação insular, a Grã-Bretanha quase foi levada à submissão por uma guerra submarina alemã irrestrita, que pode ser considerada mais eficaz do que os esforços similares de Hitler 20 anos depois. Assim, não era incomum que navios simplesmente desaparecessem no mar. Aprendeu-se após a guerra que eles foram afundados por um torpedo de um submarino alemão. No entanto, também houve incidentes de navios simplesmente desaparecendo sem nenhuma explicação. O famoso desaparecimento do navio dos Estados Unidos Cyclops durante a Primeira Guerra Mundial é um exemplo disso. O mistério mais perplexo, no entanto, envolve o desaparecimento não de um navio, mas de sua tripulação. Em 17 de setembro de 1917, uma grande barcaça à vela foi encontrada encalhada no ponto Roselle, na França. Após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que era a Sabrina, que estava envolvida no transporte de carvão entre a Inglaterra e a França. Além de algumas velas um pouco emaranhadas, ela estava em condição impecável. No entanto, a tripulação desapareceu e nunca mais foi vista. Desde então, teorias surgiram sobre o que poderia ter acontecido, sendo uma das mais comuns que durante o mau tempo, a tripulação foi levada ao mar. No entanto, essa é uma circunstância muito improvável. Todos eles ao mar, todos ao mesmo tempo, e a embarcação não sofreu um arranhão sequer? Alternativamente, foi especulado que a tripulação foi atacada por submarinos alemães, levando a tripulação a abandonar a embarcação e, em seguida, sucumbindo às águas frias do Canal da Mancha. No entanto, isso também não parece ter peso. Novamente, a embarcação estava sem danos, então não havia indicação de qualquer ataque. Os submarinos alemães podem ter emergido e ordenado o abandono da embarcação antes de afundá-la, mas essa prática de guerra já tinha desaparecido bem antes de 1917. Os submarinos U-Boat correm risco de destruição ao emergir. Após a tripulação deixar a embarcação, o submarino poderia ter atirado e falhado ou sido dispersado pela chegada de navios de guerra aliados. Mas em ambos os casos, por que a tripulação não tentou retornar à embarcação? E por que, depois de todo esse tempo, nenhum corpo foi encontrado? Algumas teorias mais extravagantes dizem que a tripulação era composta por agentes britânicos ou até alemães tentando se infiltrar na França, embora nunca tenha sido produzida nenhuma evidência para apoiar isso, e a Sabrina permanece como um dos grandes mistérios marítimos. Em 11 de novembro de 1918, as armas se calaram em toda a Europa, pois a guerra finalmente chegou ao fim. Mas isso não significa que todo soldado voltou para casa imediatamente. A princípio, muitas das tropas foram mantidas perto das linhas de frente, no caso de hostilidades renovadas, e depois para supervisionar a retirada e o desarmamento das forças alemãs. Para os soldados do Império Britânico, houve um período de transição em que muitos aguardavam em acampamentos por navios de tropas para levá-los para casa. Um desses acampamentos temporários era o Kinel Park, no norte do país de Gales, onde 17.000 tropas canadenses estavam alojadas esperando para voltar para casa. Após a euforia da vitória e a promessa de um bilhete para casa, a chegada ao acampamento úmido, lamacento e mal equipado foi um enorme golpe para o moral das tropas canadenses. A situação piorou com o acampamento sendo administrado por oficiais britânicos que, os canadenses sentiam,
simplesmente não os entendiam e a sua difícil situação. Com homens dormindo no chão, a gripe se espalhando desenfreadamente entre eles, oficiais britânicos os fazendo realizar atividades de trabalho físico fora da base e a suspeita de que estavam sendo mantidos deliberadamente no Reino Unido, porque as autoridades britânicas temiam uma revolta comunista em cidades próximas como Liverpool. Os canadenses começaram a formar comitês de greve para fazer suas vozes serem ouvidas pelas autoridades. A princípio, houve alguma hesitação em participar do que efetivamente era uma revolta, mas quando se soube que os navios que estavam destinados a levá-los para casa haviam sido redirecionados para levar as tropas americanas primeiro, a raiva se inflamou entre os homens. Em 4 de março de 1919, um motim no acampamento saiu do controle dos oficiais responsáveis. Durante uma orgia de 2 dias de tumultos e saques, as tropas invadiram os refeitórios dos oficiais e sargentos, e as lojas próximas foram saqueadas de comida, álcool e tabaco. Aqueles que participaram do tumulto disseram que as lojas foram alvo em vingança contra os comerciantes que lhes cobravam preços exorbitantes e que eram, em suas mentes, culpados de especulação. Um caminhoneiro com péssimo timing, que chegou à base no início do tumulto, percebeu que os barris de cerveja que transportava foram roubados assim que cruzou os portões. As autoridades pediram AOS homens para cessar os protestos e prometeram que eles seriam enviados para casa em breve. Mas a multidão enfurecida atacou-os, esmagando até a morte um major canadense que havia recebido a Cruz de Vitória durante a Guerra por Valor. Com as comunidades próximas temendo que os manifestantes atacassem suas casas, tropas de cavalaria foram chamadas para restabelecer a ordem. Após 48 horas, a revolta de Kinmel Park terminou, e 24 homens, identificados como líderes, foram presos e receberam sentenças de até 10 anos. Após o ocorrido, 5 homens estavam mortos, incluindo o major, mas a questão de como esses outros homens morreram tem sido objeto de debate desde então. É provável que eles tenham sido pegos no caos do motim que estourou, enquanto tiros eram disparados entre os manifestantes e os guardas, mas alguns dos homens foram encontrados com ferimentos de baioneta e violência física. Isso levou à especulação de que os distúrbios deram a alguns homens com antigas contas a acertar, a cobertura para cometer assassinato. Sem uma investigação minuciosa sobre suas mortes sendo realizada, as autoridades preferem encobrir todo o caso o mais rápido possível. A verdade provavelmente nunca será conhecida. Ademais, alguns envolvidos nos tumultos alegam que o número oficial de mortos é uma mentira, insistindo que mais pessoas foram mortas na violência. De fato, um artigo de jornal local da época disse que 12 haviam sido mortos no motim, embora seja desconhecido de onde eles tiraram essa figura. Independente da verdade de Kinmel Park, a história permanece uma trágica narrativa das consequências da Grande Guerra e um comovente lembrete de que o sofrimento da guerra nunca termina com a guerra em si. E aí você tem 6 mistérios da Primeira Guerra Mundial. Apesar do fato de que a verdade completa por trás dessas histórias provavelmente nunca será conhecida, cada uma, à sua maneira, nos conta mais sobre o grande cataclismo da história que foi a Primeira Guerra Mundial. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.